Olá, bom dia, povo aí da segunda série, tenham todos um ótimo dia. E hoje nós vamos falar sobre a classificação dos verbos. Os verbos, eles são classificados em verbos regulares, irregulares, anômalos, defectos, abundantes. Vamos lá. Paradigma, o que é o paradigma dos verbos? Que começa os paradigmas das conjugações, ou seja, as terminações, as variações de cada verbo. É o modelo, um exemplo que serve como padrão para outras ocorrências. Em termos gramaticais, o termo paradigma refere-se a um conjunto de formas, vocabulários que servem de modo para um sistema de flexão ou de derivação, ou seja, é nada mais do que nada menos do que a classificação dos verbos. Nós temos verbos regulares, irregulares, anômalos, defectos, abundante, são a classificação dos verbos. Diz o seguinte: quando é que a classificação dos verbos? Os verbos da língua portuguesa são classificados de acordo com a maneira como se comportam em relação ao paradigma da conjunção ou a qualquer pertence. De acordo com esse critério, ou seja, a partir do maior ou menor obediência dos verbos ao modelo da sua conjugação. Eles podem ser regulares, irregulares, anômalos, defectos ou abundantes. Vamos falar aqui sobre os verbos regulares. O nome já diz, regular. São aqueles que seguem rigorosamente o paradigma da sua conjugação. São o verbo a maior, amar, beber, partir, caminhar. São verbos regulares, ou seja, eles têm a sua própria forma, a sua própria maneira da sua conjugação. Já o verbo irregulares são aqueles que apresentam formas que não obedecem ao paradigma de sua conjugação, podendo apresentar irregularidade nas formas que assumem o radical ou que assumem a desinência, tipo o verbo trazer, caber, fazer, fugir. O verbo ser é eu sou, tu és, ele é. Essas três conjugações que eu sou, tu és e ele é. Esse verbo ele é irregular, porque só aí ele já variou 3 vezes. Quando eu digo eu ando, tu andas, ele andas. Só vai mudar a desinência, se vai ser singular ou se vai ser plural. Então, o verbo andar é um verbo regular, por ele ter aquela conjugação padrão, onde vai ter a mudança somente na desinência, se vai ser singular ou se vai ser plural. Já no verbo irregular, tipo, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Cada pessoa do verbo ser, ele é uma conjugação diferente. Por isso que ele é irregular. E os verbos irregulares tem esses e mais. Fazer, eu faço, tu faz, ele faz. Eu faço, tu faz. Já vai mudando. Caber, fazer, fugir, verbo ser, verbos irregulares. E os verbos anômalos? Quando os verbos são anômalos? São os verbos que apresentam profunda irregularidade em seu radical. Ser, ter, ir, vir e estar. O verbo por também considerado anômalo. Na segunda conjugação, por não apresentar a vogal temática, é no infinitivo. Diz o seguinte, esses verbos são anômalos por quê? Porque eles vão variar, ou seja, eles são anômalos, aí irregular ao mesmo tempo, porque cada pessoa é uma maneira diferente da gente conjugar. Então, ele é irregular. Por que ele é irregular? Não obedece aquele paradigma da conjugação presente, passado e futuro. E ele é anômalo porque cada pessoa tem a sua desinência. Eu sou, tu és, ele é. Aí já vem, e eles não são conjugados em todos os modos, em todas as pessoas, também não. Quando é que o verbo ele é defectivos? São aqueles que não conjugam em todas as formas previstas pelo paradigma. Ou seja, ele não tem todas as formas
verbais. Exemplo, abolir, precaver, chover. Eu não consigo conjugar o verbo chover no presente, passado e no futuro no modo indicativo, subjuntivo e no imperativo. Quando aquele é abundante, são aqueles que apresentam mais de uma forma para determinada flexão. Aceitar, eleger, existir. Se tem mais de uma forma, então o verbo ser também entra aí, porque cada um tem. Eu sou, tu és, ele é. Cada um ele é abundante. Ele tem várias formas de expressar a conjugação dele. A formação dos tempos simples. O que é isso? Para entender a formação dos tempos simples verbais, é importante distinguir os chamados tempos primitivos e derivados. O que é tempo primitivo? O que é tempo derivado? Primitivos são aqueles cujos radicais ou temas derivam todos os demais tempos. São eles o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o indicativo impessoal. E quando aquele é derivado, são aqueles formados a partir dos tempos primitivos, com exceções do presente do indicativo, do pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Portanto, todos os demais tempos e formas nominais dos verbos são considerados derivados. Vamos aí, tempos derivados do presente e do indicativo. Quando ele deriva do radical, do presente, o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito do subjuntivo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O pretérito imperfeito do indicativo, o radical do ele acrescenta o quê? Na primeira conjugação, as desinências ava, avas, ava, avamos, avais. Avam, que consiste na vogal temática a mais o sufixo, tipo amo, aí fica amo, tirou a vogal temática, amava, amávamos. Qual a vogal temática? É onde tem o a, aí o a, aí vamos, né? Radical, vogal temática, desinência a segunda, na segunda e na terceira conjugação, as desinências ia, ias, ia, íamos, eis e iam, que são constituídas da vogal temática e mais sufixo. Na segunda conjugação, a vogal temática é pessoa, a e o i, por anteceder a vogal a do sufixo modo temporal. Indica-se também com a vogal temática da terceira conjugação. Na página 275, tem várias conjugações. Na 276, 277 do nosso livro, tem essas conjugações bem detalhadas para vocês. Depois vocês vão estar olhando conjugação por conjugação, para vocês verem o acréscimo a mudança da vogal temática. Tem um radical, vogal temática e tudo. Vem assim, o presente do subjuntivo. O que é que indica o presente do subjuntivo nesses verbos? Para formar esse tempo, toma-se o radical da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, e substitui-se a desinência o pelas flexões do presente do subjuntivo, que são na primeira pessoa. És, emos, eis, em. Sufixo modo temporal. E mais sufixo número de pessoa. Na segunda e terceira conjugação. As, amávamos, as, sufixo modo temporal, sufixo número pessoal. No imperativo, ele forma como é que ele vai fazer? Esse tempo possui apenas formas próprias na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural. São formadas respectivamente pela segunda pessoa do singular e do plural do presente do indicativo, com a supressão da desinência S. Então, primeiro como fica? Canta, tu. Não era tu cantas. No imperativo afirmativo fica cantar. Tira a desinência do S. O imperativo negativo, com a exceção da primeira pessoa do singular, que não é usado no imperativo, as formas usadas com sentido de imperativo negativo são as mesmas do presente do indicativo, usada como pronome proposto. Tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo.
deriva do tema, do radical, mais da vogal temática, do pretérito perfeito do indicativo, o pretérito mais perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. O tema do pretérito perfeito do indicativo corresponde à segunda pessoa do singular, do qual se elimina o sufixo numeral pessoal. Segunda pessoa do singular do pretérito perfeito contar-se temas do pretérito perfeito. Canta, do mais que perfeito. Ele vem no quem? Acrescentamos quem? Rara, ras, raramos, reis, raram. O pretérito imperfeito do subjuntivo. Acrescenta quem? As desinências. Cessemos, cesseis, cessem. Futuro do subjuntivo. Acrescenta R, aí na outra, res, mos, erdes, herem. E o tempo derivado do infinitivo impessoal deriva a forma completa, a radical. O futuro do presente do indicativo, o futuro do pretérito futuro do presente do indicativo fica como? Cantarei, cantarás, cantaremos, cantareis e cantarão. Futuro do pretérito do indicativo fica como? Cantaria, cantaríamos, ele cantaria. No infinitivo impessoal, cantar, bater, cantar, partir. No gerúndio, cantando, batendo, partindo. Gerúndio, ando e indo. No particípio, cantado, batido e partido. No gerúndio, no particípio é o ado e o ido. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima aula.